A paz do Senhor Jesus a todos, neste momento maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui para gravarmos a segunda obra da carne, que é a impureza. E as obras da carne se encontram no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 ao 21. E hoje nós estaremos falando sobre a impureza. Quando o Senhor, ele chamou o seu povo para que viesse seguir os caminhos dele, uma das primeiras coisas que o Senhor disse que teríamos que ser santo como ele é santo. E nós vemos a dificuldade nos dias de hoje de ver um cristão andando em santidade. Nós vemos mais homens que serviam a Deus andar em santidade através da Bíblia. Mas se a gente também analisarmos, muitos homens deixaram de andar segundo, dentro da Bíblia, deixaram de andar nos caminhos do Senhor e seguiram o propósito do seu coração. E isso lhe causou transtorno, isso lhe causou destruição. E hoje nós vamos falar sobre a impureza e temos que estar bem atentos sobre isso, porque o Senhor, ele fala assim que nós temos que ter um coração puro, que nós temos que ser como uma criança. E se nós não nos tornarmos como uma criança, jamais veremos o reino de Deus. E muitos não têm andado nesse conselho do Senhor. E o que é a impureza? A impureza é uma das obras da carne. A própria palavra do Senhor, ela nos diz assim, que temos que guardar o nosso coração. Porque é do nosso coração que procedem os maus desígnios. Porque é através do nosso coração, aquilo que sai na nossa boca é aquilo que está infiltrado no nosso coração. E quando o Senhor nos chama à santidade, Ele nos chama para que sejamos diferentes, para que sejamos realmente pessoas que estão andando em busca de santidade. Porque o próprio Jesus, ele diz assim na sua palavra, que o que sai da boca do homem é aquilo que o coração está cheio. Por quê? Porque é no coração do homem que nasce o adultério, a imoralidade, os maus pensamentos, o homicídio. Gera tanta coisa que se nós não zelarmos do nosso coração, nós seremos pessoas tão sujas diante de Deus que nós não nos damos conta. Não daremos conta da situação. Porque se nós não vigiarmos os nossos caminhos, da maneira como temos andado, da maneira que nós temos caminhado na presença do Senhor, jamais veremos a face de Deus. Muitos se dizem cristãos, mas têm os lábios sujos,
Tem pessoas que se dizem cristãos, que estão orando pelas pessoas, que estão levando o evangelho, mas tem uma boca profana, uma boca onde diz tanto palavrão, diz tanta palavra maliciosa, tudo que fala, muitas das vezes tem duplo sentido, é uma pessoa que anda segundo a carne, não segundo o espírito, é uma pessoa que anda fazendo aquilo que realmente entristece o Espírito do Senhor. E a impureza é obra da carne. E muitos não têm se lavado verdadeiramente no sangue do Cordeiro, muitos não têm se purificado no sangue de Cristo para andar em santidade. Vivem em gritarias, vivem em profanação, vivem com xingamento, vivem amaldiçoando o seu próximo, vivem desejando a morte do seu inimigo. Os seus pensamentos são sujos, são pensamentos profanos que não podem olhar. Muitos que andam com a palavra do Senhor na mão, eles não podem olhar para uma mulher sem desejar. Não pode uma mulher, muitas das vezes profana, que anda na impureza, no desejo da carne, ela não pode olhar um pastor no altar, ela deseja, ela cobiça, ela quer para ele, quer para ela. E tudo isso é impureza. E o Senhor, Ele nos alerta lá em Marcos 7, capítulo 7, versículo 21 ao 23, que isso é o que contamina o homem. E nós fomos chamados para uma vida diferente. Porque nós estamos falando neste momento da impureza. E quando nós analisamos profundamente dentro da palavra do Senhor, existem pessoas que se dizem cristãos com imoralidade sexual. Pessoas que se deixaram dominar pelo prazer satânico. Pessoas que se deixaram levar pelo desejo sexual. Existem pessoas como eu, que estou à frente de trabalho, que atendo pessoas, que aconselho pessoas. Eu recebo, às vezes, telefonema de esposas que dizem, missionária, me orienta, eu não aguento mais, o meu esposo ele é pregador. Mas no nosso leito, ele quer fazer de mim uma prostituta. Ele quer que eu faça tudo que uma prostituta faz. E ele acha lícito. E isso, se essa pessoa, ela não mudar, ela irá para o inferno. Porque a pessoa tem que lembrar que no céu não entra pecado. Jesus, ele nos comprou para que nós sejamos diferentes do mundo. E essas atitudes não são de verdadeiros cristãos. Por exemplo, uma das impurezas no meio daqueles que se dizem cristãos, o roubo. Pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que roubam dentro da casa do Senhor, que são ministros e roubam aquilo que não lhe é concedido. Eu, por exemplo, eu fui chamada para pregar no interior do estado.
porque eu precisava substituir um pastor renomado que foi convidado para pregar num congresso no interior. E esse pastor renomado para pregar nessa igreja, na festividade, 3 dias de festividade, esse pastor que eu fui substituir, ele havia aceitado o convite para pregar 3 dias. Mas o lema deste pastor era: eu levo um lençol na igreja e os irmãos têm que depositar as suas ofertas, os seus relógios, as suas alianças, tudo aquilo que eu pedi dentro deste lençol. E toda a oferta nesses 3 dias, e todo, seja corrente, seja relógio, seja aliança, eu quero que seja colocado nesse lençol. E o pastor que estava fazendo a festividade, ele ficou assombrado com uma situação daquela. E perguntou para uma irmã aqui de Campo Grande se não conhecia uma pessoa que poderia pregar nessa festividade. E passaram o meu telefone. E esse pastor, já temendo que eu pudesse ser igual ao afamado pastor lá, pastor de renome, ele perguntou quanto é que eu cobrava para pregar. E eu respondi para ele: pastor, eu cobro a minha passagem de ida e de volta. Só. Então, o evangelho do Senhor não é para salteadores. O evangelho do Senhor é para salvar almas. E tem pessoas que roubam a obra do Senhor de tal maneira que tem acabado com igrejas, tem acabado com vidas que por causa da sua ganância tem destruído almas. Tudo isso é impureza. Vamos falar também do homicídio. Homicídio, ele é gerado num coração pecaminoso. Homicídio é gerado no interior da pessoa. E a própria palavra do Senhor, ela nos alerta, lá nas cartas de João, do apóstolo João, diz assim, que aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. Vive em trevas porque não conheceu a luz. E muitas das vezes nós achamos que o homicídio, ele é somente a pessoa pegar uma arma e matar o seu próximo. Não, você se torna um homicida quando você não perdoa. Você se torna um homicida quando você deixa o ódio prevalecer no seu coração. E tudo isso são obras da carne. É impureza. E o Senhor nos chama para que sejamos diferentes. E o Senhor nos alerta ainda do pecado infiltrado no coração do homem, o adultério. Quantos adúlteros no nosso meio? Quantos têm as suas esposas que estão dentro da sua própria casa e eles estão na rua cobiçando mulheres que passam, mulheres dentro da igreja, mulheres em tudo quanto é lugar e não se colocam na posição de um verdadeiro cristão? É preciso nós aprendermos com Cristo, porque Cristo, ele diz na sua palavra
aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Cristo, ele nos ensinou o caminho, que o caminho da santidade, ele é o caminho, ele é estreito e a porta é apertada. E tudo isso aqui está na palavra do Senhor. Tudo isso é impureza que está dentro do coração do ser humano. E na maioria das vezes está, na maior parte, no coração daqueles que se dizem cristãos. Uma outra coisa, a cobiça. Precisamos tirar a cobiça do nosso coração. Porque muitas das vezes você não dá valor naquilo que você tem, mas se chega alguém com uma blusa diferente, você cobiça. Se tem alguma coisa diferente na casa da irmã, você cobiça. Tudo isso é obra da carne, tudo isso são obras malignas e tudo isso o Senhor condena. Precisamos estar atentos, precisamos despertar, precisamos voltar à realidade da palavra do Senhor. Por isso o Senhor diz na sua palavra: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. De repente, a pessoa, ela vive tão cega pela cobiça que ela não consegue ser uma pessoa que venha abençoar o seu próximo. Ela não sabe doar nada para o seu próximo, ela não doa nenhum prato de comida, nenhum copo de água. Mas ela só almeja aquilo que o seu próximo tem. E uma das coisas também que precisamos tomar cuidado é com a maldade que sai do nosso coração. A própria palavra do Senhor, isso tudo dentro da impureza que nós estamos falando. Muitas das vezes, o Senhor, ele tem nos alertado de todas as formas, mas não queremos aprender. Somos, como a própria palavra do Senhor diz, como jumentas monteses que sorvem ao vento. Que andam sorvendo o vento, não olha para o perigo, não olha para o abismo, não olha para a eternidade sem Cristo. E diz que é servo do Senhor. Quer ver uma maldade que está muitas das vezes dentro do teu coração, do coração do crente, do coração daquele que se diz servo de Deus? É quando ele tem um inimigo. O Senhor, ele nos alerta que no dia que o Senhor ferir o teu inimigo, não alegre o teu coração, porque se você se alegrar, o Senhor retira as suas mãos e não toca no seu inimigo. O Senhor, ele diz assim: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Abençoai, não amaldiçoeis, não dê mal por mal, não ofereça o mal pelo mal que você recebe, mas oferece oração, oferece santidade, oferece benefício, porque a palavra do Senhor nos diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Mas às vezes a pessoa vive tanto na carne, vive tanto no egoísmo, vive tanto na dureza do coração, vive tanto de uma forma errada, com a palavra de Deus na mão, que a maldade flui no seu coração e brota boca afora, que ela diz que ela deseja matar, que ela deseja destruir o seu inimigo, que ela deseja que morra, que sofra um acidente. E por isso, a vida da pessoa não muda, a vida da pessoa não é transformada, ela não consegue, aleluia, Jesus, ter a essência da salvação, ela não consegue ter a essência do Espírito Santo na sua vida. E o Senhor nos chama neste momento para sermos diferentes, para sermos santos como Ele é santo. O Senhor nos chama para que sejamos realmente filhos do Deus Altíssimo, que dá o seu sol e a sua chuva aos bons e os maus. Mas nós queremos ser melhores do que Deus, porque a impureza do nosso coração, Ele não deixa, aleluia, Jesus, nós perdoarmos. É a impureza que está entranhada no nosso ser, não deixa nós fazermos o bem, não deixa a gente largar o pecado. Nós aplaudimos o pecado, nós não corremos do pecado. E a palavra do Senhor nos diz assim, que ai daquele que endurece o coração ao ouvir a palavra do Senhor. Por isso o Senhor diz assim, não endureça, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque com o duro o Senhor se mostrará duro. O Senhor terá misericórdia daquele que tiver misericórdia. E eu te pergunto neste momento, aonde está o teu coração? O teu coração está firmado na rocha que é Cristo ou está firmado nas obras da carne? Ou está firmado no pecado que te cega os teus olhos, que faz com que você caminhe como um cego ao meio-dia, apalpando em plena luz do dia? Não se esqueça que haverá uma eternidade para ser enfrentada, e essa eternidade, Deus, Ele te dá hoje a oportunidade de ter uma eternidade com Cristo. O Senhor diz na sua palavra que eis que eu coloco diante de você neste dia, aleluia, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha qual desses caminhos você quer andar. Mas o homem, aleluia, Jesus, a mulher esquece que haverá uma eternidade, sim, que ele escolhe aqui na terra enquanto ele caminha, uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. Então, que você venha despertar, que você venha olhar para a palavra do Senhor e venha ver que existe ainda esperança enquanto você tem, o Senhor tem te dado esta oportunidade. Porque haverá um dia que buscarão ao Senhor e não mais o encontrarão. Haverá um dia que procurarão, aleluia, pedir perdão e o Espírito do Senhor já foi retirado da face da terra. Haverá um dia, aleluia, que quererão ouvir a voz de Deus. E não haverá mais palavra de Deus na terra. Por isso, o Senhor te chama neste momento. Sede santo, como o Senhor é santo.
porque o Senhor, Ele está pronto para salvar. Mas se o homem não quer a salvação, ele está pronto também para lançar no inferno. Porque no Salmos 9, versículo 17, o Senhor nos diz assim: eis que o Senhor lançará no inferno todas as gentes e todos os povos que se esquecerem do Senhor. Medite nesta palavra neste momento. É palavra de salvação, é palavra de aprendizado, é palavra, aleluia, que o Senhor te orienta. Mude enquanto você pode mudar. Transforme o teu coração num coração de criança, num coração perdoador. Tira esta mágoa do teu coração. Tira este ódio do teu coração. Andai em santidade, povo do Senhor. Medite nesta palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém? Deus abençoe a todos.